Olá, amados e amadas, amigos e amigos que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Especialmente aqueles que acompanham as nossas atualizações em direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos da prova nova no processo de aposentadoria. Hoje nós falaremos um pouco sobre a pensão por morte e quem tem direito a esta pensão, inclusive sobre os ex-cônjuges. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal através de críticas, comentários, likes, deixando likezinho, fazendo sua inscrição. E aqueles que estão vendo o canal pela primeira vez, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, fazendo comentários, etc. Ficaria muito grato. Bom, você sabia que os ex-cônjuges, eles estão na lista da pensão por morte de aposentado, pensionista, do INSS? O INSS, ele garante esta pensão, a pensão por morte, para viúvas, viúvos, companheiros e até ex-cônjuges. O direito à pensão por morte do parceiro do INSS envolve mais que a viúva ou viúvo e pode favorecer a ex-mulher, ex-marido, ex-companheiro do falecido. Mas, para ter direito a esta pensão vitalícia por morte, é necessário atender a alguns pré-requisitos. Além do cônjuge, do segurado ou segurada, falecida ou falecido, quem também pode ter direito à pensão por morte é o ex-marido, ex-esposa, companheiro e companheira. No caso do cônjuge, a dependência é presumida. Para o companheiro ou companheira é necessário provar a verdadeira relação da união estável. Para ter este direito, o segurado falecido deve ter contribuído ao menos, ou pelo menos, 18 meses de recolhimento à Previdência Social. Comprovar através da certidão do casamento, para comprovar a união de ao menos 2 anos com aquela pessoa viúva ou viúvo. No caso da união estável, o prazo mínimo também é de 2 anos com o companheiro ou companheira e precisando apresentar pelo menos 2 provas da união. Já no caso de ex-cônjuge, é necessário comprovar a dependência econômica, financeira, aquela dependência financeira que ele tinha do segurado falecido, como quem recebe uma pensão alimentícia. As provas nesse caso podem ser a declaração do imposto de renda do falecido ou até a certidão do nascimento de um filho em comum. Em este último caso, ele pode levar à divisão da pensão entre a viúva e o ex-viúvo ou viúva, quando o falecido era casado e ainda pagava a pensão alimentícia, pagava a pensão a ex-cônjuge. Desta forma, o valor da pensão é dividido igualmente entre as duas partes. A união com menos de 2 anos, no caso dos casamentos ou uniões com menos de 2 anos, ou ainda no caso do segurado falecido ter contribuído por menos de 18 meses, a Previdência
A pensão ela tem apenas duração de 4 meses, tá? Quanto à duração do benefício, a pensão ela tem uma duração distinta, de acordo com a idade do beneficiado na ocasião da morte do segurado. Se não, vejamos, se tem menos de 22 anos, é apenas 3 anos de pensão. Entre 22 e 27 anos, 6 anos de pensão. Entre 28 e 30 anos, 10 anos de pensão. Entre 31 anos e 41 anos, é 15 anos de pensão. E a partir dos 45 anos, ela tem uma pensão vitalícia. Dito isso, vamos ver como solicitar esta pensão por morte. A pensão por morte, ela pode ser feita pelo telefone 135 do INSS ou até mesmo através do portal Meu INSS. O ex-cônjuge precisa comprovar que dependia financeiramente do segurado. É o caso de quem recebe pensão alimentícia, a certidão do nascimento do filho em comum e a declaração do imposto de renda do falecido, por exemplo. Tudo isso pode servir como prova para o INSS. A pensão ela pode ser dividida entre a viúva e ex-cônjuge. E se o segurado era casado, mas ainda pagava pensão à ex, por exemplo, as duas têm o mesmo direito de receber o benefício. Neste caso, o valor ele será dividido igualmente entre a viúva e o ex-cônjuge. Uma outra dúvida que surge entre as pessoas, e é muito recorrente, é se a viúva pode receber pensão por morte ou receber a aposentadoria do marido falecido. Qual dos dois? Ora, o que ocorre é que muitos acreditam que não podem receber a pensão por morte se já forem aposentados. Alguns acreditam que poderão optar por um caso ou por outro, ou pelos dois, ou se a pensão junto da aposentadoria seria impossível de receber. Nós devemos entender que a pensão por morte é um benefício pago pelo INSS para os dependentes do segurado que possuía qualidade de segurado no momento do óbito ou ele era aposentado. Tal pagamento é garantido para os cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 anos ou com deficiência e até para os pais e irmãos dependentes que dependa da contribuição familiar. Também existem dependentes onde a dependência para o recebimento da pensão por morte ela é presumida, dentre elas a esposa ou ex-esposo. Os que têm direito a receber a pensão por morte do INSS são os dependentes do falecido. E os que iremos agora, no decorrer da nossa explanação, abordar. Por exemplo, o cônjuge, para ter direito o cônjuge ao recebimento da pensão por morte, será necessário comprovar o casamento ou união estável no momento do falecimento do contribuinte. Também tem direito à pensão por morte o cônjuge, ou o divorciado, ou o segurado judicialmente que recebia pensão alimentícia. Os filhos e equiparados, eles devem possuir menos de 21 anos, em regra geral, exceto aqueles inválidos e incapazes, e nesses casos não existe limite etário, né? Quando ele é inválido ou incapaz. No entanto, o enteado, por exemplo, e o menor tutelado equipara-se ao filho, mediante declaração do segurado e se comprovada a dependência econômica. Os pais são aqueles que possuem também este direito ao recebimento da pensão por morte, desde que comprovada a dependência econômica em relação ao filho. Os irmãos
É mais um caso em que será necessário a comprovação da dependência econômica em relação ao irmão que faleceu. Assim como a pensão por morte para os filhos, o benefício será pago até os 21 anos de idade, exceto em caso de invalidez ou deficiência. A pensão por morte é um direito, como eu já falei, dos dependentes, dentre eles a esposa ou esposo e o segurado do INSS que vier a falecer, como já disse anteriormente. Isso ocorre independentemente do falecido ser ou não aposentado. Portanto, se o marido já era aposentado e a viúva, esta viúva, ela poderá requerer sua pensão por morte. Nosso objetivo aqui, nesse vídeo, é esclarecer sobre a forma de concessão da pensão por morte quando o segurado falecido deixa sob sua dependência econômica cônjuge, ex-cônjuge, bem como companheiros e ex-companheiros. Por se tratar de uma polêmica que sempre se dá perante o INSS, a questão é quando se trata das relações extraconjugais e a possibilidade da concessão do benefício de pensão por morte nessas situações. E também a forma adotada pelo INSS para conceder a pensão por morte quando existe o cônjuge e ex-cônjuge que eram dependentes daquele segurado falecido, tais como os valores determinados a cada dependente, o tempo de recebimento, a existência ou não de diferenças jurídicas entre cônjuge e ex-cônjuge e a que estava com o segurado na data do óbito, que é a esposa, e os meios de se comprovar a dependência econômica. Devemos lembrar, portanto, que conforme dispõe o artigo 74 e seguintes da Lei 8.213, a pensão por morte é um benefício previdenciário que é concedido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, sendo que ali existem seus requisitos básicos para a concessão: o óbito do segurado, a qualidade de segurado, ou seja, que o falecido tinha vinculação jurídica com a Seguridade Social e a existência da dependência econômica do segurado falecido. De forma que também no seu artigo 16 da Lei 8.213, ela vem ali estipulando quem são os dependentes do segurado, sendo dividido da seguinte maneira: primeiro, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave, segundo os pais. E terceiro, o irmão não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Quanto ao tema que discutimos, no qual nós estamos aqui tratando, não podemos deixar de fazer referência em relação à dependência. Lá, no parágrafo 4º do artigo 16, vem dizendo em sua redação quanto à dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1, que é o cônjuge, companheiro ou filho, e que esta dependência ela é presumida, ou seja, não necessita de provas. Todavia, as demais classes de dependência necessitam de prova de dependência econômica. Isso é uma condição para que se tenha direito esta prova de dependência econômica. Ao que podemos constatar, a pensão por morte tem por essência a proteção
de pessoas próximas do segurado falecido que dependiam de sua renda para viver, servindo tal benefício como uma espécie de substituição ou continuidade da renda do falecido. Portanto, quanto se trata de situações que extremamente são comuns de segurados que deixa esposa ou companheira ou ex-companheira que dependiam economicamente do segurado, o INSS necessariamente deve reconhecer que nos dias atuais é absolutamente comum a situação de divórcios e separações, sendo que o fim das relações efetivas faz parte da normalidade da vida social. No entanto, muitas das vezes, o fim da relação conjugal, ela termina com a obrigação de um dos cônjuges de prestar alimentos ao outro que depende financeiramente deste. Se observarmos o artigo 1694 do Código Civil, este artigo ele prevê que o dever de prestar alimentos é devido de um modo a permitir ao outro viver de modo compatível com a sua condição social. De forma que, ao se reconhecer que existem situações em que a dependência econômica de um dos cônjuges poderá ser estipulado um valor mensal ao necessitado, denominado alimentos, cujo valor ele é fixado na proporção entre a necessidade do dependente e a possibilidade da pessoa que irá pagar mensalmente este valor. A vida do casal divorciado prossegue, sendo absolutamente comum que um ou ambos os ex-cônjuges venham constituir nova família. O problema é ser discutido no presente artigo, que ocorre que quando um segurado da Previdência falece e deixa a ex-cônjuge que recebe mensalmente alimentos, ou seja, depende de sua renda para viver, e também de um cônjuge que era a sua esposa atual ou até na data do seu óbito. Nesses casos, teremos um ex-cônjuge que recebia alimentos durante a vida do falecido segurado e um cônjuge que manteve a vida em comum até o seu falecimento. Ou seja, em tais situações, como a que citamos, em que duas pessoas mantêm dependência do segurado falecido, lá no artigo 77 da Lei 8.213 de 91, aponta que a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Importante se faz esclarecer que a pensão por morte dividida a cônjuge e ex-cônjuge, ele tinha caráter vitalício, recebendo até o óbito do dependente habilitado. Entretanto, a Lei 13.135 de 2015 trouxe prejuízo para essas pessoas, pois estipulou limitação temporal da pensão por morte dividida devido a cônjuge ou ex-companheiro, exceto se aquela pessoa dependente tiver mais de 44 anos de idade e o casamento ou a união estável tiver sido iniciada em mais de 2 anos antes do óbito, conforme nós observamos anteriormente naquela tabela de 21 anos a 26 anos, de 21 anos 3 anos, de 21 a 26, 6,
de 27 a 29,10, de 30 a 40, 15, de 41 a 43, 20, e a partir dos 44 ele é vitalício. A regra de limitação temporal prevista na legislação atual nos prevê qualquer diferença entre o cônjuge e o ex-cônjuge. Ele não prevê nenhuma diferença entre o cônjuge e o ex-cônjuge que recebe pensão por morte em razão do recebimento de alimentos da data do óbito. Então a regra ela se aplica para ambos os casos sem qualquer distinção. Também observamos que a justiça ela tem entendimento de que é possível a concessão da pensão por morte em caso de divórcio e renúncia de alimentos, desde que o sobrevivente venha a comprovar a necessidade após a separação. Isto já é pacificado pelo STJ, que emitiu súmula confirmando esse entendimento. A gente pode ver isso numa súmula, na súmula 336 do STJ. Portanto, é necessário se faz frisar que, uma vez existindo cônjuge e ex-cônjuge que renunciaram à pensão no momento da separação, a pensão aos alimentos, e posteriormente necessitou de auxílio financeiro, a pensão por morte será também rateada a esta ex-cônjuge. Ocorre também que pela jurisprudência, que tem firmado esta jurisprudência, entendimento de que o dever de prestar alimentos a ex-cônjuge é medida excepcional e tem caráter temporário. Ou seja, o fim de uma relação efetiva conjugal deve estimular a independência de vidas e não ao contrário, ao ócio, pois não constitui aí garantia material perpétua, né? Para concluirmos, nós queremos salientar que a pensão por morte, vamos repetir, portanto, a pensão por morte como sendo um benefício pago pelo INSS aos dependentes de aposentados que vier a falecer, ou do falecimento de quem não era ainda aposentado, mas possui qualidade de segurado do INSS. E é de grande importância se verificar qual a lei vigente no momento do óbito, pois esta lei é ela que vai determinar as regras de cálculo. E após a concessão, deve-se analisar também os cálculos, onde muitas das vezes o INSS erra, cabendo, portanto, uma revisão de pensão por morte. Não esquecendo que ex-cônjuge tem direito à pensão por morte. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês para não ficar cansativo. Contamos com todos vocês em uma próxima oportunidade e pedimos a todos que assistem nossos vídeos que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando seu like, fazendo comentários, para que possamos melhorar o conteúdo do canal. Mais uma vez digo, espero ter contribuído com todos vocês e nos comprometemos sempre a estar em novos vídeos atualizando sobre o direito previdenciário, em especial aos aposentados e pensionistas. Obrigado, forte abraço e até a próxima.